falaremos sobre um texto de Emmanuel, que tem esse título, Mudança e Proveito. E eu acredito que é um texto muito interessante para este momento que estamos vivendo, que é um momento de mudança grandioso. Mas será que estamos sabendo tirar o proveito deste momento, desta mudança? Para iniciarmos, vamos refletir um pouquinho sobre a palavra mudança. O que significa mudar? O que significa mudança? Procurando no dicionário a definição de mudança, e aparece alteração ou modificação do estado normal de algo, mudança de caráter. Alteração ou substituição de uma pessoa ou coisa por outra, uma troca, mudança de funcionário, mudança de time, mudança de firma. E uma definição mecânica seria a alavanca com a qual se realiza a troca das marchas de um automóvel. Bom, pensando nessas definições, pensando nessa mudança de time, mudança de firma, isso nos lembra quando nós estamos no final do ano, que nós queremos aquela mudança para o novo ano que vai vir, uma nova era. Então nós pensamos e planejamos e queremos que tudo seja melhor, eu vou mudar isso, eu vou fazer aquilo. E é gostoso, não é? Quando a gente tem esses planos de mudança, nós sentimos um prazer. Essa mudança mecânica, se a gente pegar a alavanca com a qual se realiza e colocar aquela definição dali de cima, então a alavanca com a qual se realiza a modificação do caráter, a modificação de algo, nós podemos pensar que nós temos agora uma oportunidade de mudança, de ser uma alavanca para o nosso progresso, para o nosso engrandecimento. A busca pela mudança, isso que nós gostamos de mudar, de melhorar, de renovar, isso é normal, é inerente ao homem. Inerente é porque nós já nascemos com aquilo. É a lei do progresso. Todas as leis morais estão gravadas em nós, na nossa consciência. Então a lei do progresso já está em nós. Essa busca de progredir, de mudar, de modificar, de replanejar as nossas coisas. Isso é normal no homem. O problema é que nós estamos sempre em descompasso conosco mesmo. Muitas vezes nós planejamos, nós queremos mudar, mas o nosso pensamento é diferente antes de encarnarmos. O nosso objetivo da mudança, ele vai variando. Eu vou explicar melhor. Enquanto estamos aqui, nós encarnamos, temos a bênção do esquecimento. E com essa bênção do esquecimento, nós começamos uma vida nova aqui, enquanto estamos na matéria, em espírito. E enraizados com várias materiais em volta, sempre matéria, nós vamos nos enraizando na matéria. Se nós vamos planejar uma mudança agora para nós nesse momento, o que eu quero? Eu quero trabalhar menos e ganhar mais, né? Quanto menos eu trabalhar, menos dor de cabeça é melhor. Então, se eu for planejar uma mudança de emprego, eu vou querer um emprego que eu ganhe mais e trabalhe menos. Eu vou planejar umas férias, assim como essa moça tá lá se divertindo, umas férias boas, sabe? Eu vou planejar ter um conforto para não ter muita dor de cabeça, não ter aquele dinheiro apertado, às vezes falta para pagar minhas contas. Não, eu quero ter o suficiente, eu quero viver bem, eu quero ter umas férias boas, eu quero ter um carro do ano. Então esses são os nossos planos de mudança materiais, enquanto estamos aqui encarnados e vivendo sob a matéria. Porém, lá atrás, quando estávamos desencarnados na erraticidade, planejando a nossa vinda para cá, qual era o nosso objetivo? Qual a mudança nós queríamos para o nosso espírito? Queríamos vir e servir como Madre Teresa de Calcutá.
E nós planejamos, não, mas eu quero fazer, eu vou ser caridoso, eu vou ajudar, eu vou fazer o meu melhor, eu quero crescer, é uma oportunidade boa, eu quero sofrer. Né? A gente fala, eu quero sofrer, porque quanto mais eu sofrer, mais eu vou crescer. Mais crescimento vai ter meu espírito, eu vou voltar para cá muito melhor. E então nós temos dois objetivos diferentes de mudança. É o mesmo espírito. Eu sou a mesma pessoa. Porém, eu só esqueci qual era o meu objetivo real antes de encarnar. Encarnamos querendo uma mudança espiritual. Mas vivemos aqui pensando apenas nas mudanças físicas. É errado eu planejar uma viagem? É errado eu planejar ganhar um pouco mais no mês? Eu planejar morar confortavelmente? Claro que não. Desde que esses planos materiais, eles não batam de frente com o meu objetivo principal, o engrandecimento espiritual. Porque vamos pensar, daqui, toda a matéria que eu conquistei, eu vou deixar aqui. Eu vou desencarnar e tudo aquilo vai ficar aqui. E o que eu vou levar de verdadeiro tesouro? Todo o bem que eu aqui pratiquei, toda a amizade que eu acumulei, os bons sentimentos, as boas ações, isso tudo eu levarei comigo. Então está na hora de nós vermos qual é o meu real objetivo de mudança, o que eu quero modificar realmente. Eu posso sim querer uma mudança material, mas ela não pode estar passando por cima ou impedindo a minha mudança espiritual. Como nós queremos ir para frente se estamos sempre em contradição conosco mesmo? Então é interessante ter esse plano, a mudança que eu quero enquanto espírito e a mudança que eu quero no meu dia a dia. Elas podem se conciliar desde que uma não interfira na outra. E desde que eu saiba qual é o meu real objetivo. E então veio uma pandemia no meio da nossa encarnação. Certamente, enquanto espíritos, nós já sabíamos que iríamos passar por este momento. Devemos ter vibrado, falar, nossa, eu consegui encarnar, vou conseguir encarnar bem naquela pandemia que vai ter a chance que eu tenho de mostrar a minha fé, é a chance que eu tenho de mostrar o meu esforço. Eu vou passar com serenidade, eu vou passar por isso com sabedoria, eu vou demonstrar que sim, tudo aquilo que eu aprendi eu vou vivenciar naquele momento. E aí nós, enquanto estamos aqui na matéria, fazemos o quê? Choramos, nos desesperamos, com diversos percalços que vão surgindo no caminho. Por quê? Enquanto estamos com os olhos da matéria, nós não queremos pedras no caminho. Nós queremos viver uma vida de férias. Quanto menos trabalho, melhor. Mas enquanto espíritos, quanto mais trabalho, melhor. Então são essas contradições que primeiro nós precisamos entender, nós conosco mesmo. É preciso que eu pare e reveja os meus planos. O que é importante para mim? O que eu realmente quero? Qual é o meu real objetivo? Qual é a mudança que eu quero realmente para mim, para o meu engrandecimento? Então, Emmanuel nos auxilia com esse texto. Emmanuel retirou esse texto de um pequeno trecho, de uma metade de uma frase de Paulo de Tarso. Na carta de Paulo de Tarso aos Romanos, Emmanuel pega um pequeno trecho, assim também nós vivamos vida nova. E daí ele extrai isso e reflete através do texto mudança e proveito. Vamos ler um pouquinho desse texto que Emmanuel nos diz. Criaturas existem que se confessam dedicadas ao espírito de mudança que a vida exige de cada um. E, tão somente por se referirem a isso,
alteram obrigações assumidas, logo se sintam incomodadas por singelos motivos de feição pessoal. Mal começam a ação determinada ou em meio da empresa edificante a que se consagraram, se experimentam o impacto de pequenos contratempos, asseveram que é preciso mudar para progredir, relegando a outrem problemas e encargos que lhe competem. Quer dizer, quantas vezes nós eu quero mudar, eu quero aproveitar essa oportunidade, eu vou ser firme, eu vou ser forte, e aí a gente vai e fala e entra no primeiro pedregulho que aparece pra gente, nem pedregulho, uma pedrinha, primeiro percalço a gente já desiste, fala não, isso não é pra mim, eu vou progredir de outra forma, pega pra você, assume você que eu não quero fazer. Quantas vezes não fazemos isso? Então Emmanuel nos diz, semelhante atitude, porém, resulta simplesmente de insatisfação e imaturidade. Eu gosto dos textos de Emmanuel porque ele fala direto, né, na cara mesmo. Nos chamou de imaturos, de insatisfeitos. Renovação não é alterar o caminho, porque estejamos sob as consequências de ajustes e decisões abraçados por nós mesmos. Com vista à nossa melhoria espiritual, muito mais que isso. É aceitar varonilmente as ocorrências adversas, os golpes da estrada, os desafios da prova e as crises da existência, incluindo as mudanças a que a penúria, abandono, enfermidades, desencarnação nos constranjam, procurando servir mais e melhor no plano de evolução e trabalho que a providência divina nos colocou. Ou seja, nós queremos mudar, nós queremos renovar, nos transformar, melhorar, mas nós não queremos trabalho. Nós queremos que os outros façam por nós. Queremos que caiam do céu. Por quê? Estamos olhando com os olhos errados. Estamos olhando com os olhos da matéria. E esses olhos materiais cada vez nos afastam. Quanto mais materiais, mais nós vivemos afastados do que realmente nós, enquanto espíritos, queremos, que é o nosso engrandecimento. Nós, enquanto espíritos lá na erraticidade, jamais iríamos querer fugir das provas, fugir dos percalços que a vida está nos trazendo. Nós sabemos que estes problemas são a nossa alavanca, são o nosso degrau para crescer, para evoluir. Mas quem quer ter um problema, né? Quando a gente está no dia a dia, aparece um problema, a gente quer fugir. E é isso que Emmanuel nos diz. Então, renovar não é você virar o caminho. Você sabe que aquele é o seu caminho. Tem a pedrinha ali, você tem que provar sua firmeza, provar sua fé. Eu consigo. Se eu tenho que passar por esse caminho, se eu sei que eu consigo passar por esse caminho, eu não vou sair dessa pedra. Porque o fardo não é mais pesado do que nós podemos carregar. O que nos falta muitas vezes é a força de vontade. Porque nós queremos sempre o que é mais fácil. E então eu volto, em algumas palestras, eu sempre falo dessa questão 909 do Livro dos Espíritos, e eu volto nela, porque ela sempre nos relembra, e eu me incluo também muito, a nossa falta de força de vontade. Então, Kardec pergunta aos espíritos, poderia o homem, por seus esforços, vencer suas más tendências? E os espíritos respondem sim, frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Então, aquele esforço que a gente acha muito grande, às vezes é muito pequeno. Porque nós não tivemos a vontade nem de tentar, nem de passar por cima daquela pedrinha. Porque nós já, a primeira decisão foi o quê?
modificar o nosso caminho. Então, se nós queremos renovar, o primeiro passo é entender que sim, é possível. Eu consigo fazer essa renovação. Eu consigo passar por isso. Porque eu tenho força de vontade. Porque Deus não vai me dar um fardo maior do que eu não possa carregar. Em segundo lugar, eu preciso ter clareza no meu objetivo. Parar eu comigo mesmo e pensar qual é o meu verdadeiro objetivo. Qual o objetivo que eu realmente quero alcançar, que realmente vai me trazer o engrandecimento. Porque imagina, se a gente não vier com um objetivo, só tiver os objetivos materiais, de comprar a sua casa própria, de pagar a faculdade do seu filho, objetivos que nós temos aqui, mas sem nenhum objetivo espiritual, nós vamos desencarnar quase igual nós encarnamos. Ninguém fica estacionado, a gente sempre dá um passinho acima, mas um passinho muito pequeno, diante de toda uma encarnação e de diversas opções que tivemos de evoluir muito mais. Diversos planos, diversas chances que a vida foi nos trazendo e que muitas vezes nós fomos só desviando porque não queremos esforços. Então é importante ter a clareza no nosso objetivo, principalmente o objetivo espiritual. Esse deve estar acima de tudo. Claro que eu não vou viver só pelo espírito, porque estamos vivendo na matéria. Precisamos também dos recursos materiais. Mas quando eu tenho o objetivo espiritual claro na minha consciência, é isso que eu quero, nós conseguimos viver melhor com os nossos familiares, com os nossos amigos, com todos aqueles que estão ao nosso redor. Porque isso também inclui a caridade, também inclui o amor ao próximo, praticar o bem, fazer o bem. Isso tudo engrandece a nós mesmos. Então é importante nós termos sempre essa clareza no nosso real objetivo espiritual aqui. E o terceiro passo seria o planejamento. Ninguém alcança um objetivo sem planejar como eu vou chegar lá. Eu preciso traçar o meu objetivo e a partir daí começar a planejar como eu vou chegar lá. E muitas vezes nós desistimos porque não temos paciência de esperar, paciência de planejar e fazer as coisas acontecerem até chegar no objetivo. Nós queremos de um dia para o outro. Paulo de Tarso, depois que ele saiu da estrada de Damasco, que era um perseguidor do cristianismo, de repente, ele lá da estrada de Damasco, ele não saiu de lá já pregando e ensinando e se transformou naquele Paulo de Tarso, que todos conhecemos como o maior divulgador da doutrina do Cristo. Paulo de Tarso planejou, teve o seu objetivo, fez o seu planejamento e ele levou 3 anos. 3 anos estudando, se preparando para depois ele sair mundo afora, divulgando a doutrina do Cristo. E por que nós vamos querer fazer de um dia para o outro? Por maior e mais sublime que sejam os nossos planos, os nossos objetivos jamais serão alcançados se não planejarmos como vamos fazer. Outra coisa, muitas vezes nós também desistimos porque nem começamos, porque nós queremos dar aquele passo daqui até lá. Precisamos planejar os pequenos passos. Não adianta eu planejar a paz, a minha cidade que seja, se eu não consigo ter paz dentro do meu lar, com as pessoas que me cercam. Então, os pequenos passos, nosso dia a dia, as coisas que estão ao nosso alcance, eles devem incluir os nossos pequenos planos. Então, o nosso planejamento, os pequenos passos são o primeiro. Aquilo tudo que está a nosso alcance, tudo aquilo que nós podemos fazer, é dali que eu vou começando e ampliando os meus passos até uma longa jornada. Um bebê, ele não aprende a correr antes de engatinhar, antes de dar os seus primeiros passos. Então, se nós
queremos renovar, se nós queremos modificar, temos os nossos objetivos, precisamos ter a força de vontade para dar estes pequenos passos. Porque muitas vezes parece algo grandioso. Eu preciso resolver aquele problema. O que eu preciso fazer? Então eu vou parar, eu vou refletir, eu vou planejar os meus passos. E eu vou dar o primeiro passo. Mas com firmeza, com perseverança, com vontade, sabendo que eu vou conseguir andar. Porque a partir do momento que eu dou um passo, às vezes nem é tão difícil assim. Às vezes o primeiro passo é o que nos dá mais medo e a gente acaba desistindo. Então vamos com cautela, mas sem perder o nosso foco principal, com determinação. E quando nós entendemos que a mudança, ela pode ser uma alavanca para o nosso progresso, ela pode nos trazer esses passos mais claramente. Eu vou mudar, às vezes eu tô ali paradinha, estagnada, e eu falo assim, não é isso que eu quero, eu preciso de algo a mais. Não foi para isso que eu vim aqui. Então eu planejo uma mudança e nós nos sentimos renovados. Quando nós, só de planejar, nós já dá aquela renovada, né? Já dá aquela respirada, fala, não, vai ser diferente, eu vou conseguir. E a partir do momento que nós entendemos que isso é o nosso progresso, isso está nos chamando ao progresso, a nossa transformação, nós começamos a nos empenhar nisso. E daí ocorre a verdadeira mudança. Como diz Emmanuel, continuando o texto, transformação permanente por dentro, metamorfose da alma, que encerra consigo bastante poder para transfigurar dificuldade em lição, sombra em luz. Ou seja, primeiro, a mudança não é exterior. A mudança não é para os outros. A mudança é para mim, é pessoal. Então ela só é permanente quando ela é por dentro, quando ela é para mim realmente. Emmanuel também já disse num texto que o homem progrediu bastante exteriormente, ergueu arranha-céus imensos, mas não sabe lidar com a própria família. Investiga o espaço, mas não acha um caminho para um diálogo com o vizinho. Entende a paz mundial, mas vive pronto para um conflito. Então, essa mudança exterior é muito mais fácil de se conseguir. Mas é muito mais fácil, principalmente agora com as redes sociais. E a interior é muito mais difícil. Será que não é por vaidade nossa? Será que nós não queremos mostrar o quanto mudamos, o quanto modificamos? Porque assim estamos nos mostrando, nos exibindo. Mas aquela que realmente importa é a interior. Aquela que eu faço e ninguém está percebendo. Nós achamos que ninguém está percebendo. Porque quando nós temos essa transformação permanente por dentro, nós acabamos modificando as nossas palavras, as nossas ações, os nossos pensamentos, e isso tudo vai modificando. As pessoas ao nosso redor vão percebendo. Quando a mudança é permanente, nós conseguimos alcançar um número muito maior de pessoas do que quando eu quero demonstrar que eu mudei. Porque é através do exemplo que nós ensinamos. Então, muitas vezes, nós queremos tanto demonstrar a mudança, mas esquecemos que a verdadeira mudança é eu comigo mesmo. Progressos externos são muito mais fáceis. Enquanto nós não fizermos essa mudança interior conosco, por que nós fugimos disso? Porque são as mais difíceis. Aqui exige um esforço um pouquinho maior. Mas a partir do momento que eu entendo o meu real objetivo, o meu objetivo com os olhos espirituais, aquele que eu vim alcançar, eu começo a me concentrar mais nessa mudança interna. Muitos problemas nós temos e nós não conseguimos solucionar.
A gente fala, não entendo, eu faço e não muda nada. Porque muitas vezes nós não paramos e nos analisamos. De repente aquele problema não é exterior, é um problema meu. Enquanto eu não solucionar comigo internamente, aquele problema vai continuar. Um exemplo, um aluno que não estuda, não quer estudar. Aí ele vai e reprova no ano letivo. No outro ano ele vai lá e muda a escola. Vai mudar de escola, mas ele continua sem estudar. O problema vai continuar o mesmo. Às vezes eu tenho um problema no meu casamento. E eu não paro para analisar se não sou eu que estou sendo impaciente, individualista, se eu não estou querendo doar um pouco mais de mim. E aí eu vou lá e me separo. E caso com outro marido e o problema vai ser o mesmo. E às vezes até pior. Conforme vai mudando o marido, vai só agravando o problema. Enquanto eu não resolver aquilo, aquela mudança que eu preciso fazer internamente, os problemas não vão se resolver. E isso precisa que eu queira. Não adianta eu fugir. Não adianta eu falar que quero e em cima da hora eu desviar o percurso. Como diz Emmanuel, é imaturidade da nossa parte. Sabe, aquele que fala, eu quero isso, eu quero, quando pega, as crianças que querem o cachorrinho, né? Aí pega o cachorrinho, viu, começou a fazer sujeira em casa, já não quer mais. É assim a gente, com muitas e muitas situações. E é isso que Emmanuel nos fala. Então, se eu não quiser essa modificação por amor, porque eu quero, pelo meu esforço próprio, ela vai vir através da dor. Já ouviram falar? Seja pelo amor ou seja pela dor. Essa expressão mostra o quê? Que todos nós vamos mudar. Todos nós vamos evoluir, vamos progredir. Estejamos nós sorrindo ou estejamos nós chorando, mas nós vamos. Claro que aquele que fez por esforço próprio, o progresso vai ser muito maior. Agora, aquele que fez chorando, aquele que se recusou a sorrir, que se recusou a fazer de vontade própria, igual aquela criança que embirra, sabe? Aquela criança birrenta, fala, eu não vou, não quero, tá bom assim, não quero problema, não quero sofrimento. Sentou ali, abraçou, cruzou os braços e ficou. Quantas vezes não fazemos isso? Então vem a vida e nos trata como aquela criança birrenta, mas não afofando o nosso berço. Nos trata com tapa, é tapa atrás de tapa. Quantas vezes nós não queremos dar um esforcinho maior e tudo vai acontecendo de errado? Parece que a gente não consegue nem um espacinho para respirar fundo. É problema atrás de problema, tudo ao mesmo tempo. O que é isso? É a vida nos trazendo crescimento, através do choro, através da cara amarrada do mau humor. Haroldo Dutra certa vez disse que quanto mais nós nos acomodamos e evitamos as mudanças, porque claro que nós evitamos, nós não queremos o esforço, não queremos trabalho. Então, quanto menos proveito a gente quer tirar daquilo, quanto menos nós queremos aceitar aquilo, tudo ao nosso redor começa a desmoronar. Porque a vida acaba forçando a mudança que nós não tivemos coragem de fazer. Nós tínhamos a opção, mas não quisemos. E a vida vai dar aquele empurrão para mudarmos, para crescermos, para evoluirmos. Como eu já falei, as leis morais estão dentro de cada um de nós. Elas existem em cada um de nós, então existe um impulso de progresso em cada pessoa. Cada pessoa tem esse impulso de progresso. Se nós não mudamos, acabamos forçando a vida a nos mudar, impulsionando esse progresso. Então fugir disso não vai adiantar. Lembremos-nos do eu enquanto espírito, o que eu queria. Será que muitos desses problemas que eu estou vivendo hoje não fui eu mesma que escolhi viver? Será que não fazia parte dos meus planos
Talvez eu até quisesse pôr mais, aí falei, não, deixa assim, tá bom. Aí chega aqui, a gente chora e acha muito. Eles são a alavanca para o nosso crescimento. Diante de uma situação difícil, é preciso lembrar disso. É preciso lembrar, é fácil falar quando não é com você. Mas nós precisamos parar e refletir pelos olhos espirituais. O que esses problemas nos trazem depois? Imagina um bebê, se a mãe leva o bebê o tempo inteiro no colo, para não dar o trabalho dele machucar o joelho ao engatinhar, para não dar o trabalho do nenezinho levantar e de repente forçar a perna e cair quando tentar dar os primeiros passos. Não, vamos levar só no colo. Ele vai crescer uma criança sem saber andar, um adulto sem saber andar, porque não teve esforço. É assim é conosco. Nós somos esse bebê. E quantas vezes o bebezinho não olhou assim e falou, nossa, é muito difícil andar. Né? De repente ele olha, vê as pessoas andando, ele não sabe engatinhar. Mas é pouco a pouco, fase a fase, você vai aprendendo. E hoje todos nós já fomos nenê, olhando para trás, isso não é nada. Imagina aprender a andar, a gente anda tão fácil, corre, pula, faz exercício. Mas lá, enquanto estávamos passando por este momento, parecia ser impossível. Mas nós conseguimos. Se todos os nenês conseguem, por que eu não vou conseguir? E é assim também com os nossos percalços da vida. Quantos problemas nós já não passamos em nosso passado? Se olharmos para trás, naquela época eles pareciam grandiosos, quase impossíveis de solucionar. Choramos, né? Aí hoje nós olhamos para trás e falamos, nossa, que besteira chorar por aquilo. Nem era tão grande assim, o que eu estou enfrentando agora é muito maior. Mas se não fossem esses problemas, esses percalços que já enfrentamos, foram eles que moldaram o ser humano que eu sou hoje. Se não fossem estes problemas, eu seria como? O quanto eu já não amadureci diante de tudo isso que eu já enfrentei até aqui? É isso que nós temos que pensar. Diante de um problema gigante que nós estejamos vivendo, cada um com os seus problemas pessoais, mesmo todos nós passando por essa mudança pandêmica, né, da pandemia, cada um tem os seus problemas pessoais e não podemos nos desesperar, porque nós devemos sempre ter em mente os olhos espirituais, que são através destes problemas, dessa mudança que vai acontecer, que eu preciso fazer, tirar proveito dela, é através disso tudo que eu vou crescer, que eu vou evoluir, que eu vou amadurecer. Vai doer? Vai. Vai ser difícil? Vai. Mas sem a dificuldade não há progresso. Se fosse fácil, não haveria progresso. A dor de hoje certamente será o nosso troféu amanhã. Por isso é importante, é preciso eu aceitar. Não, estou passando por isso, é porque Deus quis assim e sabe que eu tenho condições de passar por isso. Que bom que eu tenho esse problema. É sinal que Deus confia na minha força, na minha fé, na minha perseverança. E eu vou passar por isso passo a passo, visando qual o meu real objetivo. Como eu vou planejar fazer isso? Qual a mudança que vai acontecer para que eu consiga passar com isso da melhor maneira que eu puder? Porque eu não vou passar pelas pedras do caminho pisando na cabeça das pessoas que estiverem em frente. É aí que encontra o nosso verdadeiro objetivo, enquanto espíritos. É passar por essas pedras e como eu vou passar por essas pedras, quais as minhas atitudes. E dando a mão para o meu semelhante, falando, vamos, eu te ajudo, você me ajuda, mas junto nós vamos. E eu vou passar da melhor maneira que eu puder. E assim Emmanuel finaliza o texto.
e nos diz: reformemos sentimento, ideia, observação, expressão e discernimento, descerrando portas e janelas sempre novas em nosso mundo íntimo, para que a vida nos acrescente os recursos de conhecimento, receptividade, visão e interpretação, mas sejamos fiéis aos nossos compromissos até o fim. Emmanuel, Reformador, janeiro de 1965, página 2. Mas sejamos fiéis aos nossos compromissos até o fim. Não vamos desviar o caminho, não vamos passar para outros os compromissos que eu assumi, que a vida está me dando justamente como um presente, para que eu, de punhos firmes, de fé renovada, eu vou levantar minha cabeça e vou falar: eu consigo, eu posso. E assim, pouco a pouco, passo a passo, eu vou andando e trilhando essa jornada, priorizando a minha evolução espiritual, reformando as minhas ideias, os meus pensamentos, as minhas ações, com fé, com vontade. Todos nós vamos conseguir. E que Jesus esteja sempre nos guiando e nos orientando em nossos passos, hoje e sempre. Para finalizar, eu vou trazer uma mensagem também de Emmanuel, mas no livro Companheiro, psicografado por Chico Xavier, que ele nos diz: grande é o avanço do progresso, maior sempre será o amor que o ilumina. Grande é a inteligência dos que fabricam os pássaros metálicos que povoam os céus do mundo. Maior é a inteligência de quantos se utilizam deles para levantar a fraternidade entre os povos. Grande é a técnica, maior é a compreensão. Grande é a cultura que ensina, maior é a caridade que socorre. Onde estiveres, e seja com quem for, ama sempre. O progresso faz estruturas, o amor acende a luz do caminho. Por isso mesmo, aprendamos a trabalhar e servir sempre, a fim de conquistarmos a felicidade maior. Em verdade, perante Deus, por mais amplo surto de evolução que nos caracteriza a existência, não haverá progresso real sem a bondade, sem o amor. Então, eu agradeço a todos, lembrando dessa mensagem, que queremos progredir, queremos crescer, queremos transformar a nós mesmos, mas sem o amor, sem tudo aquilo que Jesus nos ensinou e nos trouxe, não vamos conseguir. É necessário a caridade, é necessário trazer todo esse conhecimento de Jesus aos nossos dias, para crescermos, para modificarmos internamente a nós mesmos. Conhece-te a ti mesmo. Então vamos nos conhecer, vamos modificar o que é preciso dentro de nós e sairmos sempre visando a nossa modificação espiritual. E que Jesus possa estar sempre conosco, nos orientando hoje e sempre. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade desta noite, desta conversa, e convido a todos que desejarem para ler esse texto inteiro, né? Mudança e Proveito, de Emmanuel, que possa ter sido uma reflexão a todos nós. Obrigada a todos. Parabéns, Carolzinha, pelas suas palavras maravilhosas, né? Sempre colocadas com sentimento, com doçura, mas ao mesmo tempo com firmeza. Cada vez você vai ganhando mais fãs aí pela net. É seu fã aí, minha querida. Obrigado. Obrigado, tá?